Começa hoje, Felipe. Começa você. Oi, vai. turminha. Começa você fazendo a apresentação. Vai. Olá, tudo bem? Nós vamos começar mais um episódio do Fora de Sala. Falando diretamente da Bucólica Atibaia, começamos agora mais um episódio do seu podcast preferido, Fora de Sala. Sobre cultura, teologia e sociedade. Hoje E outras coisitas mais. falaremos sobre a paternidade de Deus e temos na nossa bancada nossos ilustres Pedro Vercelino, Lucas Sabatier, Eduardo Ross, Joel Neto e eu, seu host, Felipe Santos. Sejam bem-vindos. Mas trouxeram Você- o próprio Lord Byron pra fazer a apresentação. Você acabou de ver, meu querido, a paciência do Felipe Santos como Não, o host próprio de um Lord Byron que fazendo a podcast. apresentação. Lord Byron. Agora Dele apresentando o de podcast. férias. Podia ter um make-off de férias, né? Podia. Deve ter muito material. Vamos fazer direito, então? E seja muito bem-vindo ao Fora de Sala. É isso aí. Como o Felipe já adiantou, eu tenho aqui na frente o querido Lucas Sabatier, Uma alegria. Pedro Vercelino. Eu fui bem sucinto. Ótimo. Eu podia gastar meu tempo Um falando. joinha pra quem Foi tá ouvindo. joinha pra ele quem fez tá um joinha. ouvindo, vendo. Felipe Santos, o melhor host desse programa. Saudações rubro-negras. Joel Neto. Olá, Du. E eu, Eduardo Ross, tenho a alegria de estar aqui à frente nos trabalhos técnicos. Ele, aquele que comprou uma aliança que a sua futura esposa não vai poder tomar banho com ela, porque ela vai perder a tinta. Ele nem comprou, aliás, comprou Ele um doce. comprou o doce e veio a aliança junto. Aquele que nós não sabemos como é que conseguiu arrumar criança. a metade da laranja. Ele, Renan Simas, obrigado. Muito bom, Obrigado muito bom. por estar aqui, viu? Muito bom. Meus amigos, hoje nosso episódio é muito importante. Nós estamos aí chegando no Dia dos Pais e justamente por esse motivo a gente vai aqui tratar sobre um dos títulos mais marcantes pelo qual Deus se apresenta, mas também um dos títulos talvez mais mal compreendidos, que é Pai, a paternidade de Deus. A gente vai conversar hoje sobre por que Deus escolheu se revelar como Pai. O que isso comunica para nós sobre seu caráter, sua relação conosco e até mesmo o que nos diz sobre a paternidade humana? Nós vamos conversar sobre o significado profundo da paternidade divina para nós, suas implicações teológicas e como ela transforma a forma como nós nos relacionamos com Deus. Ô, Lucas, a gente já teve uma conversa muito marcante, que eu me lembro quando nós conversamos sobre quando alguém usa o termo da paternidade de Deus para outra pessoa, e aí ela diz o seguinte: imagina o seu pai. E aí para alguns, talvez venha à mente uma memória afetiva de pais responsáveis, pais presentes que nós tivemos, mas é cada vez mais difícil para outras pessoas pensar na paternidade como uma coisa positiva. E é cada vez maior o número de pessoas que têm pais abusivos, pais ausentes, pais distantes. E o título de pai pode acabar, ao invés de aproximar de Deus, afastando de Deus, né? Por que usar pense no seu pai, em Deus Pai, como seu pai, é algo perigoso, Lucas? Porque aí a gente estaria fazendo teologia de baixo para cima, né? A gente estaria olhando para as nossas experiências e projetando elas para Deus, quando a gente precisa fazer teologia de cima para baixo, receber a revelação de quem esse Deus é e de quem ele diz ser, e então entender as outras coisas à luz disso, né? Eu posso dizer que alguém é um mau pai porque Deus existe, porque Deus é pai, e ele estabelece o padrão da paternidade excelente. Mas a paternidade é uma das formas pela qual Deus escolheu se revelar, como ele escolheu se apresentar para nós. Qual é a importância teológica desse título que Deus dá a si mesmo nas Escrituras? Tem 3 conceitos centrais quando a gente fala de Deus como Pai na Bíblia. E eu acho que a gente pode derivar eles essencialmente do Evangelho de João, mas a gente enxerga isso no Antigo Testamento também. E na oração que Jesus ensinou seus discípulos a fazerem, né? O primeiro conceito é de que Pai, ou a revelação de Deus como um Pai, é Deus como origem ou fonte da própria vida, né? Nós vamos ver, inclusive, no prólogo de João, lá no primeiro capítulo do Evangelho, falando sobre aqueles que são nascidos de Deus. Deus como aquele que doa
a vida espiritual. É interessante, inclusive, no prólogo que ele está falando de criação e nova criação, né? Do Gênesis e da Jerusalém Celestial. Outro elemento é Deus como pai como uma figura de autoridade, né? Especialmente pai compreendido dentro do contexto judaico-grego-romano do primeiro século, né? O pater familias, aquele que é o responsável tanto pela provisão, proteção e educação daqueles que estão debaixo da sua autoridade, né? Ele é digno de obediência, ele é digno de honra. E o pai também como aquele que ama e cuida dos seus filhos. E a palavra pai comunica, de alguma maneira, uma certa proximidade, relacionalidade, intimidade entre aqueles com quem esse relacionamento é estabelecido. Nós vemos isso essencialmente no relacionamento de Jesus com Deus como pai, né? Essa intimidade, proximidade, relacionalidade entre eles. Então, chamar Deus de pai na Bíblia tem a ver com destacar sua autoridade, nossa necessidade de obediência. Destacar Deus como origem da vida e destacar também Deus como aquele com quem a gente pode ter relacionamento próximo, de alguma maneira. Mas é muito interessante porque quando nós falamos de pai, na nossa limitação, essa teologia de baixo para cima que o Lucas colocou, é muito natural para nós termos uma visão muito humana de paternidade, né? Lucas, em que essa paternidade de Deus transcende essa paternidade humana? A gente pode correr o risco de olhar para esses aspectos que o Pedro falou, que retratam o que a gente entende por paternidade, e de alguma maneira falar que Deus, você usou a frase, Deus escolheu a paternidade para se revelar. Ele se revelou como pai porque ele é pai. Então não é uma escolha de uma metáfora. Deixa eu olhar na criação e ver alguma figura que eu possa... Nossa, criei esse negócio aqui, pai. É o que mais parece me comigo. Identificar, né? Porque eternamente Deus é pai, filho e espírito. Por que Deus é pai, então? Ele não é filho. Porque ele não é o filho. E existe um filho. É profundo, vocês acham que é zoeira, mas é verdade. Ele só é pai porque existe um filho. Só é simples. Então, falar de Deus como pai é falar de Deus como pai do filho eterno. Tanto que na teologia a gente fala sobre a geração eterna, né? Que o filho procede eternamente do pai. Ele é gerado eternamente do pai. O credo deixa claro, ele não é criado. Ele é gerado, né? Porque aquele que é gerado é aquele que procede de mesma natureza, né? Eu não crio o meu filho do nada, eu gero um filho, né? Eu crio outras coisas, eu crio produtos, né? Mas quando eu falo em gerar, estou falando de algo de mesma natureza. É vida a partir da sua vida, né? Então Deus é eternamente pai, tá? Ele não precisa de nada na criação para ser pai, porque ele é pai do Filho eterno, que procede eternamente, que é gerado eternamente dele, né? Isso demonstra que a vida do próprio Deus, a vida interna, ad intra na teologia, né? A vida interna de Deus é uma vida de fecundidade, que depois vem justificar, inclusive, a criação, né? Mostrando que as obras de Deus refletem o caráter, a essência desse Deus. Lindo demais. Uma coisa interessante, eu tenho morado no Evangelho de João nas últimas semanas, nos últimos dias, por causa de projetos pessoais também, ensinando no seminário, né? E o Evangelho de João, ele refere-se a Deus como Pai umas 120 vezes, mais ou menos. E ele chama Deus de Deus só umas 100 vezes. A principal maneira de chamar Deus no Evangelho de João é chamar Deus de Pai. E alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, chamar Deus de Pai é só uma outra maneira de referir-se a Deus. Mas quando você olha para as ocorrências de Deus como Pai no Evangelho de João, aproximadamente umas 80% das vezes é o pai com relação ao filho. O foco da paternidade de Deus no Evangelho de João é primariamente sua relação com Jesus. Jesus como aquele que é obediente ao pai, Jesus como aquele que revela ao pai, o pai como aquele que ama o filho, o pai como aquele que enviou o filho. Essa é a principal ocorrência, inclusive, né? Relação Jesus com o pai é o pai como aquele que enviou, Jesus como aquele que cumpre a missão e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque isso calibra a nossa teologia de cima para baixo. A principal maneira de falar de paternidade na Bíblia é a relação pai-filho entre o Deus Pai e o Deus Filho. Eu acho que talvez uma das melhores maneiras de a gente aprender sobre paternidade é ver como o pai age com o filho e como o filho age para com o seu pai. No fundo,
quando a gente fala que um filho é o resultado da criação que o seu pai deu, e aí criação em termos de cuidado, de educação e tudo mais, se a gente olha para essa relação entre o pai e Jesus, a gente enxerga isso claramente, porque Jesus fala sobre isso. Eu só faço o que o meu pai me diz. Eu só digo as palavras do meu pai. Eu revelo a glória do meu pai. Aprender a ser filho é aprender a olhar para Jesus. Aprender a ser pai é aprender a olhar para Deus Pai e a relação que ele possui com o filho. E principalmente no Evangelho de João, ou nessas apresentações que nós temos em todas as Escrituras de Deus como Pai, qual para vocês são as características mais marcantes dessa paternidade divina que nós temos? Eu acho que o fato dele sustentar, né? Deus, ele é o... Nós que somos filhos de Deus podemos contar com o fato de que ele nos sustenta. E quando, hoje, olhando para a minha vida como pai de 3, eu fico imaginando... Eu sempre penso no tamanho da responsabilidade que eu tenho de cuidar dos meus filhos, né? De trabalhar. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? A questão de trabalhar e me dedicar para nunca deixar faltar nada para os nossos filhos. E aquela preocupação, olhar para a vida deles e ver que eles estão crescendo e orar pela conversão deles, orar para que eles se tornem grandes homens de Deus e uma grande mulher de Deus, para que eles foquem no Senhor, sejam leais a Jesus Cristo e tudo mais. Eu fico imaginando, Deus, ele deve pensar, não é que ele deve pensar, né? A palavra de Deus expressa que ele pensa a meu respeito da mesma maneira que eu penso sobre os meus filhos. E ele quer para mim a mesma coisa que eu quero para os meus filhos. Ele quer o melhor, assim como eu quero o melhor para os meus. E ele vai me dar todos os meios para que eu tenha aquilo que é melhor, para eu me desenvolver como uma pessoa que ele quer que eu me torne, e eu possa encontrar sabedoria nele para fazer a mesma coisa pelos meus filhos. Mas aí vem a pergunta, mas e as pessoas que não têm pai, ou que nunca tiveram pai, ou que nunca conheceram pai, né? Como o Lucas falou, se você define o que é um pai de baixo para cima, você vai ter uma referência incompleta, imperfeita e até ruim do que é um pai. Mas quando você faz como Jesus e define pai de cima para baixo, você vai ter uma imagem muito mais completa do que um pai deveria ser. E aí você pensa em Deus, mesmo para aqueles que não têm pais, né? Deus, ele nos chama, nos adota para sermos parte da família dele. E quando ele nos convida para ser parte da família dele, ele se encarrega de cuidar de nós e de nos tratar e de nos cuidar de nós em todos os sentidos, não só no sentido material, mas cuidar do nosso crescimento espiritual, cuidar do nosso desenvolvimento no relacionamento com ele, cuidar para que nós abandonemos os nossos pecados, nos disciplinando quando é necessário para que nós abandonemos eles. Então, acho que essa ideia de Deus como o provedor, aquele que cuida, aquele que olha para a gente, ele quer o nosso melhor, ele sabe exatamente onde nós podemos chegar e no que depender dele, ele vai fazer tudo para que nós cheguemos lá. Isso é demais, isso é muito bacana. Eu acredito que essa figura que o Felipe falou, né, se nós olhamos a nossa paternidade, nossa filiação humana de baixo para cima, como o Lucas também falou, nós vamos ter uma visão imperfeita e incompleta do que é o nosso Pai eterno, né? É perfeito e completo. Aí eu tava olhando aqui, né? Foi meu aniversário domingo. E o Felipe falou, eu me lembrei, a minha filha do meio fez um post pra mim. E ela falou várias coisas, né? Me amava e tudo mais. Mas ela terminou a frase dela assim: louva a Deus por você ser meu pai e o pai imperfeito que o pai perfeito me deu. E por isso você é perfeito pra mim. Então, acho que essa consciência de que a nossa paternidade humana também é fruto, se nós amamos a Cristo, né? Dessa paternidade perfeita. Ela é analógica. Nós falamos, ela é analógica. E aí eu acho que cabe o filho, a noção do filho também dentro dessas características que o Pedro colocou tão belamente. Esse Deus Pai que é gerador, autoridade e uma relação conosco. Porque se ele nos gera, o filho é gerado dessa natureza. Então é só nela que ele encontra descanso, encontra sentido, encontra a finalidade da vida dele. Ele não encontra em outro lugar. Por isso que a gente procura e não acha enquanto filhos. Se ele é autoridade, tudo é dele. Tudo que temos é dele. Ele não só é autoridade, como ele é dono de todas as coisas. O pater família é dono da terra. As pessoas moram na terra do pater família. Se ele morrer, alguém assume. Né? Então, ele é inclusive dono das pessoas. Das pessoas, né? Se nós temos o que temos porque Deus nos doou. Não só a vida, como tudo
o mais que ele doou junto, né? Não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas, né? E se ele é um pai relacional, nós somos amigos dele. Nós podemos chamá-lo de amigo, né? Ele nos ama, ele, como o Felipe bem disse, nos sustenta, é o melhor para nós. Não é uma mera relação de autoridade de um gerador, mas é uma autoridade de um gerador que decidiu se revelar e se tornar nosso amigo. A gente tem na história um movimento que vai e volta em diferentes formas de preocupação com relação ao termo pai ser associado mais ou menos com austeridade, com severidade, com rigidez. Então, recentemente houve-se aí um movimento de dizer que a melhor forma de dizer sobre pai, Deus Pai, era dizer que o amor dele é um amor de mãe. E a gente sabe que isso ganhou cores diferentes no decorrer da história. A gente sabe que isso não é nada novo. Em alguns momentos, muitas cores. Exatamente, exatamente. Boa, bem lembrado. Mas, pessoal, por que a gente abandonar esse conceito de pai ou subjugá-lo a uma concepção cultural de pai é perigoso? Cara, é perigoso porque você tá trocando a revelação pela cultura. E não lidando com a cultura a partir da revelação. Acho que esse É o de cima para baixo, de baixo para cima exatamente, de novo. esse é o principal elemento, entendeu? Eu estou dizendo que pai tem que ser definido a partir da minha experiência com a paternidade e não pai a partir de como Deus revela a sua paternidade, né? E agora, óbvio, quando Deus revela a sua paternidade, ele revela numa cultura que é diferente da nossa. Então, os valores de paternidade que Deus usa naquele contexto são diferentes dos nossos. E aí vale a necessidade de tentar entender como o nosso modelo de paternidade hoje precisa ser corrigido à luz da revelação da Escritura, mas também como a nossa compreensão de paternidade na Escritura precisa ser contextualizado. Os dois movimentos precisam acontecer. Porque quando paternidade de Deus é revelada na Escritura, ela é revelada numa cultura que não é mais a nossa. Ela é inculturada no mundo. Hoje nós temos um modelo ou uma visão de paternidade que é distinta do primeiro século. Como que a gente ouve essa declaração de um Deus Pai no século XXI? Eu acho que esse é o principal movimento que a gente precisa começar a considerar. Porque a gente não está falando de um Deus que é o paterfamilias em termos de o que não se preocupa, ele tem escravos, ele só se preocupa com o dono da própria terra. Mas a gente também não está falando de um Deus ausente, que só vai trabalhar de manhã e volta à tarde, mas não dá bom dia, boa tarde, boa noite para seus filhos, porque ele simplesmente garantiu o sustento da sua família, entendeu? Então acho que esse movimento é importante no meio do caminho. E agora você percebe na experiência também que grande parte dos problemas, e o Lucas talvez seja muito melhor do que eu para falar sobre isso, grande parte das experiências de dores e aflições das pessoas hoje, a maioria das vezes está muito ligada a péssimas experiências com paternidades. Péssimas experiências, né? Isso me parece demonstrar o quanto essa natureza de uma geração de um Deus que é pai é forte em nós. E aí ainda é mais importante essa noção de que a pessoa não pode colocar no pai humano a expectativa toda dela de ser satisfeita, porque o pai dela irá falhar. Eu acho interessante que no Brasil o livro devocional do Café com Deus Pai fez tanto sucesso, né? Chegando aí por tanto tempo a assumir a primeira posição de vendas na Amazon. As pessoas parecem que elas se interessam em ter um encontro com um Deus pai melhor Um pai do melhor. que o delas, né? Porque é o que elas querem. Elas anseiam por isso. E a gente foi feito para isso. Isso mesmo. Deus é o pai da humanidade na medida que toda a existência da humanidade deriva dele. Mas existe uma paternidade mais específica na nova aliança, que é aquela para aqueles que creem nele, né? João vai dizer que todos aqueles que creram, é dado o direito deles serem feitos filhos. Então, em certo sentido, a igreja recebe uma filiação por meio da adoção, por meio da união com Jesus, de tal forma que ela nasce de novo, ela recebe uma nova origem, ela nasce do alto agora. Isso é tão legal que você falou, que Deus não se tornou pai na encarnação de Jesus. O livro de Gênesis chama Adão de filho de Deus. Exato. Deus e aí os mesmos elementos estão presentes, que a gente encontra no Evangelho de João, estão presentes lá. Na criação, Deus já é a autoridade máxima. Na criação, Deus tem relação com Adão. Na criação, Deus deve ser obedecido. Tem lei no Éden. Deus tem sua palavra para ser ouvida e obedecida no Éden.
Deus é pai desde Gênesis 1. Mas agora, ele é pai desde Gênesis 1 na história. Porque ele é pai desde a eternidade. Do filho. Porque ele é pai do filho. Uhum. E daí quando você vê, então, o processo da salvação, incluindo a nossa filiação, a nossa adoção, o nosso novo nascimento, a gente começa a entender essa paternidade muito mais em termos de origem e identificação do que com relação a qualquer outra coisa. Envolve aspectos de autoridade? Envolve aspectos de cuidado? Sim, mas mais do que qualquer coisa, é a fecundidade de Deus, que é eterna, né? Se expressando na criação e depois na recriação. Trazendo a gente para união com esse Filho eterno. De tal maneira que quando eu leio o episódio do batismo, e o pai fala para o filho, eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, agora eu que estou em Jesus, eu posso ouvir essa voz do pai, Porque o apesar pai de declara todo o sobre meu o filho, ele declara desprazer sobre que mim. eu causaria na minha própria natureza, nas minhas próprias ações, no meu próprio pecado, mas Deus, eu escuto a voz desse pai dizendo, eis o meu filho amado, né? E ele tem prazer em mim, não por causa da minha justiça, mas por causa da justiça de Jesus. Infelizmente, parece que esse aspecto dentre todos os chamados efeitos da salvação, regeneração, eternidade, enfim, me parece que a adoção sempre fica como uma espécie de plano B ou encostado, né? Mas, Felipe, como é que esse aspecto da adoção em Cristo que nós temos agora diante de Deus, sermos chamados filhos, como é que isso impacta a nossa vida de maneira prática? Como é que isso muda a perspectiva do crente sobre os aspectos mais gerais ou comuns da sua vida, agora ele poder ser chamado filho de Deus por meio de Cristo? Acho que primeiramente é saber que o relacionamento dele com Deus está em pé de igualdade com o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, qualquer outro filho. Segundo é saber que Deus não tem filhos preferidos, todos são filhos dele. O conceito de adoção no mundo antigo e também no mundo contemporâneo, quando uma pessoa é adotada, ela se torna plenamente filha. Ela é herdeiro como os filhos biológicos Tem uma são. transformação de status. Uma transformação de status. Ela ela é herdeiro, ela vai desfrutar do relacionamento e tudo mais. Então, uma pessoa saber que ela se torna herdeira de Deus, que ela entra num relacionamento com Deus em pé de igualdade com todas as outras irmãos dela, ela saber que ela vai ser cuidada do mesmo jeito. Agora, talvez, eu estou pensando aqui, né? Se a nossa, especialmente no que o Pedro falou, a nossa construção da paternidade, ela está muito associada à nossa experiência ou à nossa cultura. E nós sabemos que é muito difícil para uma pessoa vencer isso. Todo mundo, de certa forma, vai ler Deus como pai a partir da sua experiência pessoal ou a partir da cultura que ela está inserida. Você falou do conceito de adoção. O conceito de adoção no mundo greco-romano era muito próximo com o conceito de adoção que nós temos hoje, só que há nuances que não são transferíveis porque era uma cultura diferente, eram experiências diferentes, né? Então, se nós temos dificuldade em vencer a cultura e vencer a nossa experiência pessoal, o que nós devemos fazer, então? Aí nós devemos, olhando muito para o que o Pedro falou, eu acho que começar com o Evangelho de João. Você chega no Evangelho de João e você vai definir paternidade e filiação a partir do relacionamento entre Jesus Cristo e Deus Pai. Você vai olhar o que é ser pai e o que é ser filho a partir dessa dinâmica de relacionamento dos dois. E aí sim você vai começar a encontrar os contornos do que é ser um pai, do que é ter um pai e de tudo que ser filho desse pai implica. E aí você vai começar a encontrar os elementos reais do que é ser filho de Deus, do que é estar em um relacionamento de filiação com Deus e do que é ter Deus como pai. Porque ele teve muito prazer em Cristo, e aí esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É legal você ouvir isso, mas o que garante que ele tem esse mesmo prazer em você, como nós dizemos aqui? Analisando esse relacionamento, talvez você chegue a isso. Aliás, eu acho muito bonito lá em Isaías 53, quando no final do capítulo 53, quando fala que que o Messias completaria a sua obra, ele fala assim, e ele olhará para tudo que ele fez e ficará satisfeito, né? Aquela ideia de que ele olhará para nós, porque ele alcançou eu e você, e ele fica satisfeito com a nossa vida. Ou seja, o pai está satisfeito com o fato de que o filho
trouxe para a família dele pessoas como eu e você que recebem o mesmo amor que o filho recebe. Eu acho que esse último ponto seu é talvez o primeiro que eu gostaria de destacar, né? Que é a palavrinha amor. O que pais deveriam fazer? O que o Pai Eterno faz com o Filho Eterno? Né? Ou faz? Qual é a relação deles? É uma relação de amor. Né? E essa relação é estendida para nós na medida que a gente está unido com esse Filho Eterno, que é uma relação de amor. Eis o meu Filho amado. Né? Isso para mim é essencial. O aspecto de você saber que você é amado incondicionalmente muda toda a sua autopercepção. Então ela transforma a sua realidade identitária, né? Quem eu percebo que sou, quem Deus diz que eu sou, quem esse amor informa que eu sou, né? E daí agora eu já não sou mais qualquer um, eu sou filho de Deus. Existe uma confiança de você viver nesse mundo caído, nessa realidade, sabendo que você é filho de Deus. O herdeiro disso. É isso aí. Quando a gente... um pastor meu do passado contava a história de que quando ele ia sair durante a juventude à noite de casa, a avó dele gritava para ele: lembra de quem você é. Não é lembra quem você é, mas lembra de quem você é. Lembra de quem você é filho. Lembra da sua família, né? Lembra de quem você é. E isso mudava a perspectiva com que ele tomava decisões e interagia com os amigos dele, né? Quando a gente nasce de novo, quando a gente é amado pelo Pai, é feito filho por meio da adoção em Jesus, a gente agora é de alguém, filho dele. Né? Lembre de quem você é e viva diferente. E redime até mesmo os nossos fracassos, né? Aquela mãe que está em casa sem conseguir dar conta de todas as suas obrigações, aquele que acabou de perder o emprego, não sabe como vai lidar com o sustento da sua família, acordar todos os dias com um selo dizendo você é amado, transforma toda a nossa vida. Isso faz insustentável aquela coisa que você disse de que nós precisamos de um amor de mãe em Deus, né? Porque o Pai já é esse amor perfeito, eterno, que entrega, né? E nessa lógica, até a noiva, né? A igreja, nós somos aqueles que recebemos o amor. Né? Que mas a Bíblia descreve o amor desse pai como com características maternas, né? A gente não nega isso. Claro, É bom a gente também. É importante salientar. Também, né? O apóstolo Paulo usa figuras maternas para si mesmo, Claro. inclusive. Agora, mas não negando o amor nessa autoridade do Pai. Com certeza. Não como uma negação, aí sim é uma metáfora. Aí sim é uma... Como se o pai fosse só o autoritário e incapaz de amar. E incapaz de amar. É isso que eu quis dizer. Quando a gente fala sobre a doutrina da adoção, especialmente, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta de Gálatas, ele usa a doutrina da adoção para falar sobre o novo relacionamento que os crentes na Galácia têm com Deus e o privilégio que eles têm, e acho que a filiação tem a ver com privilégio, de não precisarem mais daquilo que eles achavam que eles precisam, né? E o problema de voltar para trás com a lei e tudo mais. E tem duas palavras para mim que definem esse conceito de adoção. Adoção, de alguma medida, é a aplicação na prática da nossa justificação. É a nossa transformação de status e como nós desfrutamos desse status. Por isso, falar sobre nossa filiação para com Deus, ou Deus para com nosso Pai, é falar da nova identidade que nós possuímos. Nós somos quem Jesus é, em alguma medida, para Deus. E vamos ser plenamente naquilo que Deus planejou para que sejamos como Jesus. O primeiro elemento é transformação da nossa identidade. Ser filho de Deus tem a ver com receber uma nova identidade e parar de precisar construir uma para si mesmo. Agora, o segundo elemento é que no finzinho lá de Gálatas capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: assim, uma vez que vocês são filhos de Deus, receberam o espírito de adoção, vocês podem chamar Deus de Abba, a ideia da proximidade com Deus. Você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E a segunda palavra que para mim que define a filiação é herança. A gente precisa aprender a viver como herdeiro. A gente ainda não aprendeu a viver como herdeiro. O C.S. Lewis tem essa imagem, né, quando ele fala sobre o desfruto da vida, né, que quando você não sabe o que é a boa vida, você olha para um convite de alguém que faz para você ir passar um final de semana na praia e você diz que não, porque você está muito feliz em fazer bolinhos de lama na terra da cidade, na rua da cidade. Me parece que esse é o grande elemento que Paulo quer comunicar aqui. Aprender que nós somos filhos de Deus é aprender que o que a gente tem em Deus é muito maior, mais precioso, mais valioso e mais prazeroso
do que qualquer coisa que a gente possa ter fora de Deus. Você está dizendo que a adoção ela é uma informação de que nós não temos mais recursos para adquirir. Nós Não, vamos na verdade, nós aprender podemos... Eu acho que não. desfrutar deles. Não, eu acho que não. Na verdade, existem muitos recursos no mundo. Não, Mas recursos em de Deus... Cristo. Acho que em Deus nós temos os melhores e os mais valorosos deles. Eu acho que existe muita coisa na vida pela qual eu quero gastar a minha vida. Quando a gente fala sobre herança em Jesus, a gente está falando sobre bênção, benefício, prazer, alegria, satisfação, identidade e tudo mais. Em Jesus eu tenho tudo isso de forma plena e completa que eu não tenho mais em lugar nenhum. Isso. Essa é a grande verdade, entendeu? Eu acho que a gente perdeu a realidade de que a gente precisa aprender a viver como herdeiro. Quando eu vivo como herdeiro, eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sei que não vai faltar o que eu preciso. Eu sei que eu tenho para onde voltar. Eu sei que minha eternidade está segura. Como que vive o herdeiro, né? Ele diz pro pai e pra mãe que ele não vai fazer faculdade porque ele vai desfrutar da herança do pai pro resto da vida. Uhum. Nós vivemos assim espiritualmente. A vida cristã é aprender a desfrutar disso. Aprender a viver como herdeiro, né? Então, ter Deus como nosso pai, um pai amoroso, é ter a segurança de que eu sou herdeiro pela eternidade. E eu vou desfrutar de Deus, das suas riquezas para a eternidade. E como é que vocês acham que essa concepção de herança interfere ou altera de maneira prática a nossa vida de oração, por exemplo? Nossa leitura da Bíblia, a nossa caminhada em crescimento em santidade. Acho que foi o Elder que postou uma frase esses dias que ele pregou na capela, alguma coisa na aula. Ele fala: eu não leio a Bíblia para me aproximar mais de Deus, mas para desfrutar do Deus que já se aproximou de mim. Então eu acho que isso para mim, e é por isso que eu perguntei do recurso, escreve bem como isso afeta de forma prática. Eu acho que isso implica na maneira como eu vejo a mim mesmo. E como eu quero que as pessoas me vejam. Se é mais importante o que Deus pensa de mim do que o que os outros pensam, e a visão que Deus tem de mim é a visão que Ele tem do Senhor Jesus Cristo, óbvio, se eu estou sendo um idiota no mundo, eu deveria me preocupar se eu estou afetando a vida das pessoas com isso. Mas eu também deveria me importar menos com as opiniões que as pessoas têm sobre mim, quando eu sei que o que Deus pensa de mim é a melhor de todas as coisas. Até mesmo o que eu penso sobre mim mesmo. Até mesmo a minha própria visão de autoestima ou da minha própria identidade, né? Cara, se Deus pensa coisas tão boas sobre mim, se a visão que Deus tem de mim é tão boa e perfeita, e se Deus pensa, Deus faz, ou seja, Deus está me fazendo aquilo que Ele pensa sobre mim, cara, eu tô muito seguro e livre para viver no mundo a partir daquilo que Deus pensa de mim. Isso é libertador. Que eu paro de ver com medo. O Tim Keller tinha uma ilustração que talvez seja das minhas favoritas dele. Ele falava que a única pessoa que tem coragem de acordar um rei às 3 da manhã para pedir um copo d'água é o filho do rei. E nós temos esse tipo de privilégio. Eu acho tão, pensando nessa ilustração, eu acho tão legal quando Jesus tá falando para os discípulos dele, né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, né? Tem aquela parábola engraçada da viúva e do juiz iníquo, né? Que ela tinha um direito, mas o juiz ele era tão mau que ele não dava o direito dela e ela ficava perturbando o juízo dele. Aí até que um momento ele fala assim, cara, eu vou dar logo o direito dessa mulher, né? E aí Jesus fala, bom, se aquele cara sendo perturbado, um cara mau daquele sendo perturbado, resolveu dar o direito da viúva, você acha que o pai de vocês que ama vocês, quando vocês orarem, ele não vai responder as orações de vocês? É como ele em outra parte diz, né? Quem quando os filhos pedem por pão, vai dar escorpiões para ele, né? Então, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus sabe dar coisas boas aos seus filhos. E sabe o que é interessante dessa passagem? É que na versão de Lucas delas, aquilo que Deus dá é o Espírito. Quem Deus não daria ainda o seu Espírito? Com a ideia de que sim, Deus nos supre, Mateus está acho que focando nisso, né? As nossas necessidades deste mundo, né? Mas talvez a maior de todas as coisas boas que Deus pode nos dar é o Espírito. Que em Gálatas, Paulo acabou de dizer que vocês, porque receberam o Espírito de adoção, podem chamar Deus de Abba. Cara, a melhor coisa que Deus nos deu, e a maior de todas elas, é a presença dele mesmo em nós. Agora, uma pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Sim e não. Explique. Sim, criacionalmente. Sim, criacionalmente. Não soteriologicamente.
todo mundo é filho de Deus. Esse é um dilema que a teologia liberal no final do século XIX vai levantar. A teologia liberal vai falar sobre a paternidade universal de Deus. Tem muita gente que diz, divide até entre criação e filiação, né? Uhum. Isso, exato. Criação e mas não é redenção. Na teologia liberal no fim do século XIX, com Adolf von Harnack, com Rudolf Bultmann e tudo mais, eles vão dizer o seguinte: a sua... Gostei do sotaque. Você gostou? Foi bem alemão, Maravilhoso. né? É que pra falar de gente ruim tem que fazer com ênfase, né? A gente não fala sério. Eles vão falar assim, cara, a grande beleza da teologia é lembrar que todo mundo no final vai dar a mão e a gente vai chegar no mesmo lugar. Isso é mentira, isso é diabólico. Não é verdade. Universalismo. Exato. Pra falar de gente Deus ruim, você tem que é pai de acertar o todo nome. mundo, a gente tem que aprender a viver em amor a partir do amor do nosso Deus Pai pelos homens. Isso não é verdade. Agora, a distinção que o Lucas fez é essencial. Em termos criacionais, Deus como aquele de quem nós todos procedemos dele. Mas Deus não nos fez filhos dele para ter os direitos que Jesus tem. Ele não fez isso para todo mundo. Nós todos procedemos de Deus, mas Deus tem sim os seus preferidos. Deus tem. E os seus preferidos são aqueles que são seu povo. Tudo bem, eu espero que esse debate, essa conversa nossa que a gente compartilha aqui com você tenha entendido que falar sobre a paternidade de Deus é muito mais do que um exercício ou um marabalismo. É muito mais do que um exercício teológico, né? É um convite para que a gente possa viver a partir de quem somos. Viver como filhos amados e aprender a confiar, depender e obedecer com um coração livre e grato. Desfrutar, né? Desfrutar, mesmo em um mundo marcado por tantas distorções da paternidade, a Bíblia nos mostra que há um pai perfeito, cheio de amor, se eu posso só graça e verdade. fazer um único comentário. Talvez você que está ouvindo a gente hoje aqui, você fale assim, legal, mas vocês estão dizendo isso porque vocês têm pais legais, vocês não têm o pai que eu tive. Né? E talvez você fale assim, poxa, eu sinto falta, eu nunca tive um pai, ou meu pai é uma droga, e meu pai deixou marcas profundas na minha alma e na minha vida. Né? Acho que se eu pudesse dizer algo para você, acho que nosso podcast tentou contribuir isso de alguma maneira, é que tudo aquilo que hoje o seu pai terreno te machucou, não te proveu, ou deixou para você como consequência negativa na sua vida, pode ser curado por meio de um relacionamento profundo com o seu Pai Celestial. Amém. Todo o amor que você tanto tem necessidade, sente falta, Deus já te amou com ele se você é filho dele em Cristo Jesus. Amém. Se você sente falta de pertencer a um lugar e ter um lugar para quem você pode voltar, uma das imagens da Bíblia é Deus de braços abertos, como aquele que nos recebe de volta em Lucas 15. Se você quer voltar para algum lugar, volte para Deus. Ele é o seu pai de braços abertos que o seu pai terreno talvez não foi. Acho que isso faz toda a diferença. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Nós não? diremos que nós vamos pedir um copo de água pro nosso pai agora, né? isso Vamos aí. terminar. Às 3 da manhã. Porque a gente tá precisando. Estamos precisando. Queridos, a gente Valeu, se vê pai. por aí. Obrigado por acompanhar a gente nessa conversa. Um abraço. Tchau.